Deixa eu compartilhar um devocional com você hoje. Não pretendo me estender, mas eu entendo que um dos aspectos do devocional compartilhar uma reflexão, pensamentos, coisas que a gente vem remoendo, passando, pensando na nossa mente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão que tem passado pela minha mente. E para isso, eu quero ler alguns relatos históricos. Na verdade, não são histórias completas. Para aqueles que já têm frequentado a igreja, você vai imediatamente entender de quais cenários eu estou comentando, de quais histórias eu estou falando. Mas eu quero ler alguns versículos que falam do auge de alguns momentos históricos bíblicos. E o meu convite a você é que, enquanto eu estiver lendo esses relatos, perceba que tipo de pensamentos vem à sua mente. O que você pensa que passa pela sua cabeça quando nós lemos, quando nós percebemos relatos como esses? Para começar, eu gostaria de ler, então, o texto, versículo de Josué, capítulo 6, versículo 20. Josué 6:20 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. De que história, de que cidade nós estamos falando? Jericó. Para que você se intere um pouquinho, aquele que não conhece, Jericó era uma cidade que tinha uma característica. Jericó era uma cidade fortaleza, era uma cidade fortificada. E os muros de Jericó não eram muros que nós conhecemos hoje, vemos murinhos de tijolo e tal, de tijolo. Eram muros espessos, muros feitos com grandes pedras. Existiam casas construídas em cima desses muros. Eram muros de fortaleza, eram muros indestrutíveis. Eram muros que não podia se simplesmente derrubar. Existiria necessidade de um grande esforço e por muito tempo para conseguir fazer com que aqueles muros caíssem. Não existia dinamite na época, não era possível se implodir. Era simplesmente impossível se derrubar de uma hora para outra aquela fortaleza, aquela cidade fortificada. E Deus dá uma direção para o seu povo. Estava conquistando, estava adentrando a uma terra prometida. E Deus diz o seguinte: olha, por 7 dias, vocês, povo, rodeiem a cidade, em silêncio. Rodeiem a cidade uma vez por dia. No último dia, vocês vão rodear novamente a cidade, mas agora por 7 vezes. E depois disso, vocês pegam aí as trombetas, os chifres, e aqueles que não têm chifres, gritem. E aí termina com esse texto que nós lemos, que no momento final, esse auge dessa história, o povo então começa a gritar, e as trombetas são tocadas, e aquele muro que era indestrutível vem ao chão. Impressionante. Algo impossível de se imaginar, impossível de acontecer. Não se poderia derrubar tão facilmente aqueles muros, nem com marreta, nem com martelo, mas simplesmente, debaixo de uma direção de Deus, com grito e trombetas, aqueles muros vêm ao chão e a cidade é completamente tomada. Extraordinário, extraordinário. O que vem passando aí pela sua mente? Vamos a uma outra história, um outro contexto que está ali em 1 Samuel. Nós vamos ler do 1 Samuel 17, a partir do versículo 45, 46, 48 e 50. O texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei
os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, e derrubou o filisteu e o matou. Aleluia. Queridos, novamente, só um pano de fundo na história aqui. Golias, um gigante, não somente um gigante, um valente, um guerreiro, se levanta e desafia o exército de Israel. E ele convida, ele desafia que o exército apresente um soldado que seja capaz de enfrentá-lo. Ninguém no exército de Israel, das centenas, talvez milhares de pessoas, de soldados ali, nenhum deles considerou ser apto a combater com Golias. Na verdade, todos eles tremeram de medo, todos eles fugiram, todos eles consideraram que era impossível vencer aquele gigante, aquele guerreiro. A Bíblia, inclusive, quando você lê a história, ela relata alguns detalhes a respeito desse gigante, falando do tamanho da lança, falando do peso da seta na ponta da lança, falando de escudo, falando da sua altura, demonstrando o quão poderoso era esse inimigo. Impossível de se vencer, a ponto de que todos os soldados, capitães, todo o exército disse: não, vamos recuar dessa proposta, não tem como vencer esse gigante. Mas aí Deus, para mostrar que não existe nada impossível, Ele levanta um pastorzinho de ovelhas, que tinha recebido um recado, uma missão do seu pai. O pai tinha dito: filho, você é novo, você é jovem, os seus irmãos estão lá no fronte da batalha, você vai fazer o seguinte: leve para eles pão e queijo. E Davizinho foi com a sua missão e encontra esse ambiente de todo o seu exército aterrorizado, morrendo de medo. Pergunta o que está acontecendo. Indignado, movido pelo Espírito Santo, ele vai contra então esse gigante, para resumir a história, e um pastorzinho com um estilingue e uma pedra matam aquele que era invencível. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. O que passa pela sua cabeça quando você ouve uma história como essa? Quais os pensamentos que vêm à sua mente? Deixa eu ler mais uma história. Essa história está em Josué, capítulo 10, do versículo 10 ao 13. Diz assim: o Senhor os lançou em confusão, os inimigos de Israel. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Meu Deus, que parceria boa, né? Estar com Deus ao seu lado é algo extraordinário. Mas sabe o que é interessante? Essa história tem uma particularidade. Ela, na verdade, quando eu me deparei com isso pela primeira vez, isso me chocou. E depois eu vi que o amor de Deus é ainda maior do que eu imaginava. Por quê, Tom? Já é extraordinário você imaginar que Deus ele é capaz de fazer o sol parar, fazer o dia ser mais longo para que eu alcance todas as vitórias que eu preciso para aquele dia. Né? Já é estarrecedor imaginar que Deus faz cair uma chuva de granizo, de grandes pedras,
que ferir o inimigo mais do que eu mesmo pudesse fazer. Olha, só pensar nisso já me faz enlouquecer, né? Deus é poderoso. Mas sabe o que me chama a atenção? Saber a origem dessa batalha. Saber o porquê houve essa batalha. Essa batalha aconteceu ali em Gibeon. E você sabe quem são os gibeonitas? Os gibeonitas são aquele povo que, certa vez, quando Deus tinha ordenado, quando o povo de Israel começou a entrar na terra que haveria de ser conquistada, Deus disse ao seu povo: não façam aliança com nenhum desses povos. Não façam acordo com nenhum desses povos que moram nessas terras, porque vocês vão conquistar todas e vocês vão destruir esses povos. Então não estabeleçam aliança com eles. Deus deu essa ordem. Os gibeonitas são aqueles camaradas espertos que resolveram fazer um teatro. Colocaram roupas velhas, sandálias gastas, pães embolorados, eles colocaram nas suas bolsas, alforjes ressecados, e chegaram perto de Israel e se aproximaram de Josué, dizendo: olha, nós somos de um lugar muito distante, estamos viajando há dias, e nós ficamos sabendo da fama de vocês, e nós gostaríamos de então pedir que vocês tivessem uma aliança conosco. Josué, os líderes de Israel, esqueceram de fazer uma perguntinha para Deus, se deviam ou não fazer aquela aliança, e fizeram. Besteira, mancada, caíram no teatro, caíram na jogada dos gibeonitas, e fizeram uma aliança com um povo que era dali, da terra que eles deveriam conquistar. Eu, no lugar de Josué, não sei você, mas se eu tivesse no lugar de Josué, a hora que eu descobrisse, Josué descobriu logo depois isso, eu falar: Deus do céu, fizemos uma besteira, cometemos uma mancada. Deus, nos livra dessa. Faz o seguinte, Deus, manda uns exércitos aí, destrói esse povo, aniquila esse povo, porque daí a gente fica livre dessa aliança, desse pacto. Se fosse eu no lugar de Josué, graças a Deus, não era eu, era Josué. Por quê? Porque os reis da região, 4 reis, ficaram sabendo que Gibeon, os gibeonitas tinham feito esse acordo. E aí eles se juntaram, enfurecidos contra Gibeon, e disseram: nós vamos acabar com eles, porque eles fizeram um pacto com Israel. E se juntaram então os exércitos desses 4 reinos, para exterminar Gibeon. O que os gibeonitas fizeram? Mandaram um mensageiro: ei, Josué, lembra daquele pacto que você fez com a gente? Lembra daquela trama que nós fizemos, enganamos você? Agora você deve defesa a nós? Seguinte, estão querendo atacar a gente. Venha nos defender. Como Josué não é o tom, Josué juntou o seu melhor exército, os seus melhores guerreiros, e foram combater em favor dos gibeonitas, para defender a aliança errada que eles tinham feito contra a direção de Deus. E sabe que batalha que eles foram lutar? Essa que nós acabamos de ler. Aí choca e mexe com a minha cabeça. Por quê? Porque Deus entrou na batalha fazendo chover granizo e fazendo parar o sol e a lua para defender uma besteira que os filhos dele tinham feito. Você já não pensou, em alguns momentos da sua vida, tomei uma decisão errada, estou sofrendo as consequências dessa decisão errada, e eu não tenho coragem de pedir ajuda para Deus, porque eu fiz besteira, e eu vou ter que me livrar dessa sozinho. Já não passou isso pela sua cabeça? Você não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou com um pepino aqui, porque fui eu mesmo que criei o pepino. Mas essa história nos mostra que Deus, Ele é tão amoroso, que até quando nós vacilamos, até quando nós de repente tomamos uma decisão errada, ao nos arrependermos, ao nos apresentarmos para Deus, ainda nesses tempos, Ele vem e intervém ao nosso favor. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Agora, histórias como essas, esses relatos que nós lemos aqui, o que essas histórias, enquanto nós lemos, o que elas trazem à minha mente e à sua mente? O que você pensa? Deixa eu te ajudar. Poder de Deus, isso vem à sua mente quando nós lemos histórias como essa? Sim ou não? Sim. Que mais?
que passa pela sua cabeça? O que vem à sua mente? Fidelidade, ouvi alguém dizer, pode falar bem alto. Fidelidade de Deus, que mais? Graça, favor imerecido, não merecíamos, eles não mereciam. Esse favor, esse cuidado de Deus tiveram. O que mais vem à sua mente? O amor de Deus, amor impressionante de Deus, o que mais? Relacionamento, alguém falou autoridade. Queridos, nós olhamos isso e falamos, uau, que sensacional, que extraordinário. Mas posso chocar você e ao mesmo tempo revelar o teu coração também? Além de tudo isso, que vem à sua mente, vem também à minha mente. Mas sabe o que vem junto? Inveja. É verdade, né? Ah, Deus, por que só naquele tempo? Deus, eu também precisava de um milagrezinho desse aí. Deus, eu tenho uns inimigos que eu não sei como vencer. Parecem invencíveis. Deus, eu estou precisando do estilingue e uma pedra dada pelo Senhor. Deus, eu preciso de uma chuva de granizo, porque tem um inimigo aí que... Deus, o meu dia não está sendo suficiente para o sol. Eu preciso de mais tempo, Deus, eu não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Deus, eu queria, eu desejaria, seria tão bom se o Senhor se manifestasse dessa forma hoje. Não rola também essa invejazinha no teu coração, não? Sim, né? A gente olha, a gente se alegra e tal, mas ao mesmo tempo uma pontinha assim de frustração. Puxa, se fosse hoje seria tão bom. Se Deus estivesse agindo dessa forma hoje, seria muito proveitoso. Então, eu não estou entendendo onde você quer chegar, você já vai entender. Uma coisa que me chama a atenção, um alinhamento aqui que eu acho que é interessante colocar. Muitas vezes, nós pensamos que Deus age de formas mais extraordinárias, formas mais espantosas, para nos socorrer. Quando estamos no apuro, quando estamos numa situação onde não vemos mais saída, não temos solução, não imaginamos como vencer aquilo, parece que daí sim Deus vem e uau! E um milagre acontece, uma ação sobrenatural vem e parece que no sufoco Deus, Ele age. Mas é interessante que quando nós olhamos essas histórias, perceba que Deus não agia somente para socorrer, mas Deus também agiu nessas histórias para fazer o seu povo avançar, para fazer o seu povo conquistar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, queridos, eu percebo pessoas que estão passando por situações difíceis e ok, vamos pedir a Deus, não tem outro jeito. Até temos expressões que dizem só Deus mesmo nessa situação, né? Enquanto outras vezes pessoas que estão caminhando, as coisas estão bem, estão avançando, os seus negócios estão bem, as finanças estão bem, aí parece que não, Deus não vai agir no meu caso porque os outros precisam mais que eu, então deixa eu mesmo fazer. Só que Deus, Ele tem poder para socorrer o necessitado, mas Deus também agiu estrondosamente para fazer o seu povo alcançar o pleno, a abundância. O mesmo Deus, o mesmo poder está disponível para atender aquele que precisa de socorro, mas para fazer vencer aquele que está conquistando. O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo poder. Olha só essa narrativa de Deuteronômio 26, versículo 8 e versículo 9. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. Percebe que a ação divina ali não foi simplesmente de socorro, de tirar o povo da escravidão do Egito, mas a ação divina de abrir o mar, por exemplo, e fazer o povo passar em terra seca, a ação divina de fazer a água jorrar da rocha, a ação divina de colocar uma nuvem para proteger do calor o seu povo enquanto passava no deserto de dia, e à noite uma coluna de fogo para aquecer e além disso direcionar.
Essas ações divinas, elas foram para socorrer também, mas foram para levar a um destino glorioso, maravilhoso, uma terra onde mana leite e mel, aonde nós vemos relatos que o povo de Israel entrou numa terra onde era necessário 2 homens para carregar um cacho de uvas, aonde a uva tinha o tamanho de uma laranja. Deus, Ele age com poder não apenas para te socorrer, mas Deus, Ele age com poder para te fazer viver a vida abundante. Vamos em frente. Vamos refletir o seguinte, pegando o exemplo específico de Moisés, nesse último relato aqui. Que característica Moisés tinha que atraía a manifestação desse poder de Deus? Moisés tinha alguma característica, existia algo no seu caráter, na sua forma de viver, que fazia com que esse poder fosse manifesto na vida dele, e por onde ele andasse, os desafios que ele tivessem essas interferências tão grandes. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha sim. Mas se Moisés tinha, então, alguma característica que desencadeava esse sobrenatural de Deus, será que vale a pena nós aprendermos que característica é essa? Qual característica é essa? Qual característica Moisés tinha que fazia com que Deus, de repente, agisse diante dele, estende a tua vara e o mar se abre? Estende a tua vara e a água vai sair da rocha. Até quando ele fazia bobagem, saía água da rocha. Que característica é essa? Qual é? Pergunta, qual? Olha só esse texto aqui. Hebreus 11, a partir do versículo 23, vamos ler até o versículo 30. O texto diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo. Só uma pausa aqui. Moisés, amor de Cristo? Como assim? Moisés tinha fé em uma promessa. Vamos continuar. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Qual era a recompensa dele? Cristo. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Você percebeu um tema central nesses versículos? Uma característica de Moisés? Pela fé. Pela fé. Queridos, deixa eu chamar a atenção de algo. Nós temos ouvido neste púlpito, nosso pastor Pio tem nos ensinado de alguns valores. Ele já comentou algumas vezes aqui, algumas vezes em conversas mais internas, comentando dos degraus que nós estamos caminhando, avançando, comentando dessas colunas que são necessárias entendermos, conhecermos, para que vivamos essa vida plena que Jesus veio nos dar. E ele tem comentado sobre fé, graça, justiça, herança e amor. Lembram disso? Lembram disso? Perceba que a fé, ela é um aspecto central, um aspecto essencial para vivermos o sobrenatural. Perceba que uma característica expressa aqui na vida de Moisés é a fé. É a fé. Ah, Tom, então você está dizendo que nós temos que ter a mesma fé que Moisés tinha?
Não. Então o que adiantou se falar até agora, Tom? Não, tá bom, sim. Sim ou não? Sim e não. Por que sim e não? Qual é a diferença que existe entre a vida de Moisés e as nossas vidas? Existe uma diferença muito grande. E uma diferença extraordinária. E que conta ao nosso favor. Sabe qual é essa diferença? O tempo em que vivemos. Qual era a fé de Moisés? Qual era essa fé que nutria Moisés, que fazia com que Moisés agisse e ao ponto de chamar a atenção de Deus e Deus agir de forma tão extraordinária através da vida dele e na vida dele? Que fé era essa? Fé no quê? Coloca de novo lá, por gentileza, acho que é o versículo 27. Isso, versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Ele via quem? A Jesus. O versículo anterior falou que por amor a Cristo. Qual era a fé que nutria? Qual era a fé que motivava? Qual era a fé que fazia Moisés caminhar? A fé daquilo que ainda viria. A fé de Moisés, a fé desses heróis, da fé descritos em Hebreus 11, era a fé em uma promessa que ainda haveria de acontecer. Uma redenção, um resgate, um redentor, aquele que ainda viria para estabelecer o reino de Deus. Uma esperança, uma expectativa futura, a fé de que Deus haveria de cumprir a sua promessa e a sua descendência seria estabelecida na terra. Nós não temos que ter a mesma fé de Moisés. Por quê? Porque a nossa base não é a expectativa de algo que vai acontecer, mas a nossa certeza é na obra que já aconteceu em Cristo Jesus. A nossa fé não é de algo que venha, não é de uma expectativa futura, mas a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção é daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez. Ele já morreu, já foi para a cruz, já levou as enfermidades naquela cruz, já desfez a maldição, já ressuscitou, já nos salvou. Já não precisamos esperar que algo aconteça, nós podemos celebrar o que já aconteceu. É outro tempo, é outro tempo. Queridos, mais um aspecto em relação à fé que eu entendo é, isso a gente precisa talvez ter fé semelhante a dele. Moisés cria num Deus maior que o nosso. Moisés cria num Deus que abria mares. Moisés creu num Deus que fazia o sol parar, Josué no caso. Moisés creu num Deus que colocava nuvens que o protegiam. Moisés creu num Deus que fazia água, vida, rocha. Moisés creu num Deus que dava o maná diariamente, que o alimentava. E nós muitas vezes pensamos que isso é para aquele tempo. Que hoje Deus não faria isso de novo. Por quê? Porque nós estamos crendo num Deus menor do que o Deus de Moisés. É só por isso, queridos. É só porque nós cremos num Deus menor que nós vemos milagres menores. Precisamos crescer a nossa imaginação, a nossa compreensão de quem é Deus e qual é o seu poder. Por mais que nós digamos, nosso Deus é o Deus do impossível, Ele tem todo o poder. Na prática, tem algumas coisas que a gente acha que Ele não vai fazer. É ou não é verdade? Vamos ser honestos com nós mesmos. De repente nós não cremos, por isso nem pedimos, não temos essa expectativa. Mas quem disse que Ele não faria mais? Quando foi dito que Ele não poderia agir dessa forma novamente? Ser extraordinário de novo? Vai ficar mais fácil de você entender agora a sequência do texto de Hebreus. Eu vou ler a partir de onde nós terminamos ali, versículo 32 de Hebreus 11. Olha só o que está escrito. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, pela fé, tudo o Velho Testamento, tudo antes de Jesus, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus maridos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Eu não sei se você está entendendo, mas esse texto, em outras palavras, está dizendo: ei, a plenitude do meu poder, ela não se manifestou lá, ela está disponível para vocês. O mar abriu, a água verteu da rocha, chuvas de pedra caíram para derrotar inimigos, o sol parou, a lua parou, o tempo parou. Ei, algo melhor está destinado para vocês. Algo melhor está destinado para a sua vida. Algo melhor está destinado para mim e para você, porque hoje nós não vivemos na expectativa de algo que vai acontecer, mas hoje já podemos usufruir daquilo que já aconteceu em Cristo. Queridos, eu quero hoje dizer para você, o tema da minha mensagem é: não inveje o passado. Não inveje o passado. A plenitude de Deus está disponível para você hoje. O poder de Deus está disponível para a sua vida hoje. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. Chega, basta da derrota, basta do derrotismo, basta do pensamento de inferioridade, basta do pensamento de que você não consegue, que você não é capaz, que não tem solução, que não tem como. Basta, chega. Eu declaro sobre a sua vida, aonde é necessário Deus abrir o mar, Ele vai abrir. Aonde é necessário Ele colocar proteção sobre a sua vida, Ele já pôs. Eu declaro que onde é necessário surgir água, nutriente, vigor, força, vida, Ele vai fazer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, aquele diagnóstico médico. Você de repente está pensando agora, mas aquele diagnóstico que eu recebi. Eu declaro para você que está pensando isso, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Jesus sofreu toda a dor naquela cruz. E Ele sofreu não para te ensinar a sofrer. Ele sofreu para que você não precisasse sofrer mais. Ele levou naquela cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso, esse diagnóstico que o médico te apresentou é injusto. É injusto aos olhos de Deus. E como é injusto aos olhos de Deus, e você é um herdeiro da justiça, eu declaro a você, você está sarado. Você está curado. Você está perfeito, você está perfeita. Receba isso agora, no seu físico, no seu corpo. Você está completamente são. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se Ele abriu o mar, Ele estabelece vida na sua vida. E se Ele ressuscitou o morto, Ele ressuscita você. Ele ressuscita a sua saúde. Se Ele alimentou naquele tempo o povo com o maná, hoje Ele não te dará o maná. Porque o maná era tempo de sobrevivência no deserto. Se Ele alimentou o povo com maná naquele tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, Ele veio te dar vida e vida em abundância. Não é maná, é churrasco, é picanha,
é mignon, é o melhor, é a plenitude. O nosso Deus é bom. A obra em Cristo não é uma obra medíocre. Não foi uma obra para nos dar uma vida de sobrevivência. Cristo disse em João 14:12, eu digo a verdade. Pensa Jesus ter que dizer que o que Ele está dizendo é verdade? Jesus nos chama a atenção dizendo, ei, o que eu estou dizendo a vocês é verdade, me escutem. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas ainda maiores. Queridos, você pode achar que o que eu estou falando aqui seja motivacional, seja loucura, seja doideira. O Tom hoje está... Não, eu estou dizendo o que Jesus disse. Jesus disse que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez. Jesus está nos ensinando e nos incentivando a tomar atitudes ousadas, de ter postura diante da vida e diante das necessidades nossas e dos outros, não somente como as que Ele teve, mas ainda maiores. Jesus nos disse isso. Eu quero que você entenda o seguinte, querido. Eu e você somos Jesus aqui na terra. Eu gostaria que você percebesse, atentasse a partir de hoje, que a sua boca, ela pode ser a boca de Jesus. A boca de Jesus em relação às circunstâncias que estão passando pela sua vida. E a sua boca sendo a boca de Jesus, a sua boca pode ordenar mudança das circunstâncias. A sua boca pode reinar e declarar as circunstâncias que estão oprimindo a sua vida, ou alguém em torno de você. Você pode dizer vida. O que temos aprendido domingo após domingo aqui? Na minha boca existe poder da vida e da morte. Por isso nós falamos palavras de vida e não de morte. Na sua boca existe poder de vida. Eu quero que você atente, perceba, ande, viva a partir de hoje entendendo que as suas mãos são as mãos de Jesus. Quando você tocar nos seus negócios, nas suas finanças, nos seus bens materiais, na sua família, no seu esposo, nos seus filhos, na sua esposa, Jesus está tocando. Não só nas suas coisas. Quando você encontrar alguém com alguma limitação, com alguma doença, alguma enfermidade, alguém que precisa do toque de Jesus, quando você tocar, Jesus estará tocando. Jesus estará tocando. E posso te dizer uma coisa? Não existe nenhum relato na Bíblia de que Jesus tocou em um enfermo e a pessoa saiu desse encontro doente. Todos os encontros que Jesus teve com alguém que estivesse com necessidade física, todas as pessoas foram transformadas. Nenhum relato de que a ação de Deus, o toque de Deus, a imposição de mãos de Jesus tenha falhado. Pelo contrário, relatos onde Jesus encontrou multidões e trouxeram a Ele paralíticos, surdos, coxos. E trouxeram pessoas das mais diversas enfermidades. E todos eram curados. Isso você encontra na palavra. As suas mãos, perceba, as suas mãos são as mãos de Jesus. Jesus disse, eu recebi toda a autoridade me foi dada dos céus. E essa mesma autoridade eu dou a vocês. Na sua vida, na minha vida, está toda a autoridade. Pergunta, abrir o mar está incluso dentro de toda a autoridade? A água verter da rocha está dentro de toda a autoridade? Chuva de pedras caindo do céu e derrotando inimigos está incluso em toda a autoridade, em todo poder de Deus? Vocês estão em dúvida, sim ou não?
Quando Jesus fala que Ele recebeu todo o poder me foi dado. Essas histórias que nós lemos, elas estão inclusas em todo o poder? E Ele te deu todo o poder. E Ele compartilhou com você e comigo todo o poder. Eu quero que você entenda e viva hoje, a partir de hoje, sabendo que os seus pés são os pés de Jesus. Aonde você for, os ambientes são transformados. Aonde você andar, a vida é gerada. Por onde você caminhar, as pessoas perceberão que algo mudou. Aonde você colocar os seus pés, é te dado por herança. Eu quero que você entenda, que você saiba que os seus ouvidos, os problemas que chegarem aos seus ouvidos, Jesus estará escutando. Os seus ouvidos são os ouvidos de Cristo. E se morte chegar aos seus ouvidos, como já entendemos, da sua boca sairá a vida. E quando a dificuldade, a luta, a dor, a derrota chegar ao seu ouvido, na sua boca haverá transformação de histórias. Eu vim hoje para dizer para você que se estabeleça um divisor de águas na sua vida. Mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de atitude. Crer num Deus maior. O mesmo Deus que agiu com mão poderosa nesses relatos extraordinários, e nem falamos de todos do Velho Testamento, Ele reservou para nós algo superior. Eu quero dizer para você, você não é uma vítima, você não é um derrotado, você não está perdido, você não está numa trilha sem solução. Eu declaro a você o milagre que for necessário para ajustar a sua vida e te levar à plenitude, à terra, à herança, ao lugar que Ele prometeu. Ele está pronto para fazer, está disponível a você hoje. Hoje, já, agora. Queridos, eu não quero fazer futurismo aqui, eu não gosto de futurismo. Porque futurismo faz sempre a gente pensar um dia, quem sabe. Puxa, eu sei que isso existe, então, um dia nós vamos viver isso. Não, não é para um dia, é para já. Mas eu não posso deixar de expressar algo que tem crescido no nosso espírito. Preparem-se para o ano de 2019. Preparem-se para o próximo ano. Será o melhor ano das nossas vidas. Será o melhor ano que nós já presenciamos. Deus preparou uma grande dispensação para a minha vida e para a sua vida. Para 2019, prepare-se, 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 prepare-se. Vitórias definitivas vêm sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Ele veio e chegou o tempo de experimentarmos a materialização da plenitude do seu poder na vida de cada um e na vida dessa igreja. Pai Celestial, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder e nós te agradecemos porque o Senhor fez de nós privilegiados em viver neste tempo. Obrigado, Deus, porque vivemos, existimos depois de Cristo, depois da obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Obrigado, porque Ele sofreu. Jesus, obrigado pelo seu sofrimento. O Senhor sofreu para tirar de nós toda a dor. O Senhor verteu lágrimas para enxugar as nossas.
O Senhor se colocou em situações de angústia para nos dar paz. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. E nós queremos honrar a sua obra. E honrar a sua obra é viver a vida que o Senhor preparou para nós. Vida onde fazemos aquilo que o Senhor fez e fazemos obras ainda maiores. Vida onde experimentamos o poder de Deus de forma extraordinária, tão ou maior do que vimos nos relatos do Antigo Testamento. Por isso, Senhor, eu quero declarar sobre esta igreja, sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada família aqui representada, o poder extraordinário de Deus, socorrendo a quem precisa. Mas eu quero declarar que vai mudar o tempo, e não buscaremos o Senhor pelo socorro, porque sabemos que já fomos socorridos em Ti, mas que olharemos para o Senhor, sabendo da sua mão poderosa para avançarmos, para conquistarmos, para expandirmos, para estabelecermos o seu reino sobre a terra. Por isso eu declaro, Senhor, se manifeste nesta semana sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, a manifestação do seu poder neles e através deles. Eu te peço que paralíticos apareçam na frente, na casa deles, e que eles não se intimidem, saibam quem são, imponham as mãos, e as suas mãos tocarão aquele homem e aquela mulher, e o teu poder se manifestará. E o teu poder se manifestará. E não apenas nessa área, Senhor, mas em todas as áreas da vida dos meus irmãos. Eu declaro, eu anuncio, como ministro do Senhor eu libero, desata um novo tempo, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. A nossa fé não é fé no nosso poder, a nossa fé não é fé na nossa inteligência, a nossa fé não é fé na nossa competência, a nossa fé é na obra de Cristo Jesus, que é perfeita e já foi realizada. Por isso, vivemos uma nova vida. Por isso temos expectativa e certeza de uma nova vida. Que assim seja sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Continuem abençoados, queridos. Vamos viver a plenitude de Cristo. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom